limpa teu coração. O tal do céu e o homem. O tal não toma partidos. Ele pari tanto o bom como o mal. Olá, meus irmãos. Vamos continuar com a nossa conversa. Hoje iremos falar sobre o tal do céu e o homem. Dentro do homem existe a essência divina. A essência divina é o tal. Se essa essência divina deixar o homem por um segundo apenas, ele deixa de existir, deixa de viver. Enquanto nosso corpo nos habilita a viver nesse mundo material, nosso espírito dentro desse mesmo corpo é a própria vida, é o próprio tal que nunca sucumbirá com a morte. Como definir vida? Como definir o tal? Impossível, pois no instante em que a definirmos, ela já não é mais a vida, já não é mais o tal, e nem é mais propriedade do infinito. Alguém já disse que para se saber o que é a vida, ou o que é o tal, basta observar um corpo sem isso, ou seja, um corpo morto. Por isso, os sábios, os mestres, eles diziam: se a essência permanece, o homem tem vida. Se a essência se afasta, o homem morre. O homem comum só pensa em sua vida corpórea, sua vida material, não pensa na vida espiritual. Porque, como podemos ver, nosso espírito torna-se um só com o nosso corpo. Quando recebemos o tal em nosso coração, entramos em contato com a nossa essência divina e ela passa a fluir em toda a nossa personalidade. E assim vamos tendo mudanças no nosso dia a dia, vamos tomando consciência do mundo interior, da vida interior. Os Budas e os santos possuem essa verdadeira sabedoria que lhes permite entrar na catedral da alma e assim compreender profundamente os porquês dessa nossa existência. Utilizam dessa forma o corpo físico como instrumento para salvar as pessoas, para fazer o trabalho de voluntários de Deus e enviados de Deus, executando assim um grande, enorme trabalho sagrado. Um Buda, já disse aqui, ele não reencarna para pagar karma, ele reencarna para ajudar na elevação espiritual de todas as pessoas, né? Se nessa nossa existência física terrena plantarmos virtude em tudo o que fizermos, plantarmos boas ações em tudo, se tivermos um coração de justiça, de benevolência, então quando sairmos desse mundo, as nossas virtudes permanecerão nele, e como disse Jesus, será igual à semente que rendeu 1000 por 1. Os mestres dizem, é muito importante voltar iluminado ao céu e deixar no mundo uma nobre reputação. Essas ações positivas se revestem de amor e assim elas beneficiarão os nossos antepassados, tornarão virtuosos nossos descendentes e permanecerão no coração das pessoas. Como dissemos, o tal é o dono da nossa vida, é o nosso corpo, é um simples instrumento dele. O corpo é um simples instrumento do tal. O tal dá vida ao corpo, e este sem o tal não é nada. Não fala, não pensa, não ouve, não anda, não vê, nem respira. Se uma doença vence o corpo, ou melhor, se ele já chegou ao fim dessa sua vida material, então ele fica inerte e assustado diante do fenômeno chamado morte. Sabemos que muitos não se sentem muito bem pensando na morte, mas todos também sabem que isso é inevitável e faz parte desse nosso viver. Alguns pensam em atingir uma espécie de eternidade nesse mundo material. Até desenvolve a criogenética, que é o congelamento do nosso corpo em temperaturas baixíssimas, né? Almejando com isso manter em suspensão o processo da vida da pessoa até que a ciência tenha um meio de lhe curar a doença que o atinge, né? Atualmente incurável talvez.
Eu lembro de um caso de um sheik, né, que mandou construir um mausoléu próprio para ele, né? Colocou todos as peças de ouro, dinheiro que ele possuía, porque ele pretendia retornar a essa vida, voltar através da criogenética, descongelar seu corpo e retornar a essa vida, né? Mas parece que não deu certo. Os faraós e os reis do passado levavam para suas tumbas também grandes riquezas materiais, pois acreditavam na imortalidade material e essas riquezas seriam usadas por eles, né? Num retorno a esse corpo físico, né? Quando ressuscitasse, né? Papiros encontrados nessas tumbas, né, continham exortações à vida daquele corpo num futuro distante. O pensamento materialista se recusa a encarar a morte, principalmente o fato de que nossa alma terá que carregar todos os pecados realizados pelo nosso corpo físico. Esses pecados foram praticados no uso indiscriminado dos apegos e nos desejos sem limites, na verdade. São expressão maior do nosso egoísmo, da maldade que existe no coração das pessoas. Por isso devemos nos esforçar para deixar, como disse lá atrás, uma nobre reputação nesse mundo, como os santos e os seres virtuosos. É muito importante a compreensão da vida e da morte para que possamos pôr um fim nessa roda da vingança, ou como dizem os hindus, roda do sansara, né? A roda do sofrimento. Ao recebermos e praticarmos o tal, passamos a compreender que a nossa essência é o nosso eu verdadeiro, e assim lentamente vamos nos desapegando das coisas desse mundo. No dia em que esse nosso corpo se deteriorar, somente o nosso comportamento e o respeito que tivemos à nossa consciência será o nosso farol iluminador, né, que poderá conduzir-nos à hierarquia situada nos andares superiores da vida. Por isso dizem os mestres e seres da luz que o tal é a verdade divina, é o caminho reto que todos devemos seguir, todos devemos trilhar. Se o homem consegue seguir esse caminho reto e fazer todas as coisas de acordo com a sua consciência, ele é como o trabalhador que cumpre o horário, como o avião que voa dentro de sua rota, como o cavalo que obedece às rédeas do seu dono, como o trem que caminha corretamente sobre os trilhos. Assim agindo, tudo será natural e seguro. Ao contrário, tudo se complicará. Já pensou o trem sair do trilho? Agir ao contrário significa que o homem se afastou do tal, que faz as coisas seguindo seus próprios desejos, seus próprios interesses. E seus apegos e suas ilusões estarão sempre presentes. A verdade deixará de habitar seu coração e assim surgirão pensamentos negativos, mentiras, medos, trapaças, enganações, corrupção de toda ordem, pois seus atos se separarão do caminho correto, do caminho reto. Perderá assim o respeito, a benevolência, seu coração não mais agasalhará a justiça, a moral, a ética e que mais? Passará a cometer maldades, será julgado pelas leis e encontrará enormes dificuldades de relacionamento. A prática do tal tem por finalidade encontrar a nossa consciência perdida. A presença do tal em nossas vidas nos corrige como um jardineiro zeloso direciona corretamente o crescimento de uma planta em seu jardim. Quando o tal age em nosso coração, naturalmente abandonamos a imoralidade e a falta de ética. Você corrige seu espírito, você corrige as intenções do seu coração. A moral e a ética são imprescindíveis para se construir uma família sólida, um lar feliz e sempre ter um sorriso nos lábios para os nossos irmãos. Com o tal em nosso coração, abandonamos a truculência, aquelas arapucas que o homem comum faz com seu semelhante e para os animais. A nossa sintonia espiritual, ao atrair sempre situações de conforto, de entendimento, de harmonia e de paz, será uma constante.
O tal do céu se transmite ao homem porque Deus muito nos ama e nos quer ao seu lado. Como já dissemos, o homem comum é um Buda adormecido. E os mestres, os Budas e os santos pediram a Deus que nos desse mais essa oportunidade. Recebendo o tal e praticando o tal é iniciar então o processo do despertar espiritual na pessoa. Assim, envoltos por essa luz do amor divino, nós podemos prosseguir mansamente, da mesma forma que as águas de um rio, através de curvas, corredeiras, vales, precipícios, caminha resolutamente em busca do oceano. Assim que devemos agir. No doar-se para toda a humanidade, então, iremos resgatar o nosso próximo, o nosso irmão, com um coração misericordioso, um coração sábio, com lábios embevecidos de palavras da verdade e com os olhos nossos cheios de amor divino. Assim será a nossa vida de praticante profundo do tal. Caminhemos nisso, meus irmãos, ok? Espero que tenham gostado. A aula hoje vai só até aqui. Muito obrigado.